Estamos iniciando o programa Check-in de hoje. Nosso entrevistado, descendente de japonês. Nasceu em São Paulo, interior de São Paulo, mas mora há muito tempo aqui no Vale do Taquari e tem sido técnico, na verdade, conquistado muitos prêmios para a instituição e para o Vale do Taquari. Vai falar sobre viagens, conheceu muitos países, como Cuba, foi para o Japão, da onde ele é descendente. Então, nosso entrevistado é Marcos Minoro. Muito prazer em tê-lo aqui no programa. Nós que estamos ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 também da Brasrede e ao vivo no Facebook da TV Univates. Minoro, prazer em tê-lo aqui. Não só falar de esportes, né, que tem sido reconhecido em todo o estado, no Brasil, aí, pelo que tem feito na área do esporte. É verdade. Está satisfeito ou não? É uma realização, né? Desde muito pequeno dentro do esporte e na verdade, acho que a maioria dessas viagens quem proporcionou foi por conta do esporte, assim, né? Então, através dos contatos que a gente tem, né? das proximidades com as pessoas. Então, mas assim, é muito legal viajar, conhecer outras pessoas. Sempre quis trabalhar na área do esporte ou foi uma coincidência? Quando viu, estava ali e agora eu tenho que fazer? Não, eu sempre gostei. Eu comecei na ginástica com os meus 8 anos de idade. Né? Eu tive uma educação física escolar muito legal lá em São Bernardo, então onde eu tive a ginástica dentro da educação física escolar e que me despertou a fazer essa atividade no turno extra, né? Porque na escola não contemplava só a ginástica. Eu acabei fazendo na própria escola, que também tinha ginástica no turno oposto, né? E comecei a fazer a partir dali, desde os meus 8 anos, e nunca mais saí. São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. O Colégio Sapiens está aberto até hoje, o Colégio Sapiens. Particular, né? Porque a escola pública não tem ginástica, né? Exatamente, particular. O que eu sempre falo para os estudantes, né? Como a gente trabalha, eu também sou professor da casa, a gente também trabalha com alunos da licenciatura e a gente traz alguns exemplos, né? Alguns maus exemplos, infelizmente, da educação física, né? Aquele famoso professor rola-bola, mas a minha educação física escolar, na escola onde eu fiz, foi muito rica, porque eu pratiquei dança, eu pratiquei ginástica, eu pratiquei hóquei sobre patins, tudo dentro da educação física escolar, né? Então foi uma experiência muito boa que eu acho que também auxiliou a despertar esse trabalho dentro da educação física, né? Eu sei que a educação física se vê muito isso, né? Ó, educação física, eu gosto de jogar futebol. Não é isso, né? Tem um leque de oportunidades para você. A complexidade ela é muito maior, né, do que só um jogo de futebol, né? Então, um jogo de futebol ou a partida ou toda as suas regras, todo o seu isso faz parte de, sei lá, vamos chutar 1% de todo que uma educação física ela possui, né? Até porque está ficando para trás, do meu ponto de vista, permita, né? E pode corrigir, por favor, claro. Se não for. Mas tem ficado para trás, porque a condição financeira do brasileiro melhorou e só jogar o futebol não é mais opção, né? Tem vários outros esportes que também a gente está tendo acesso agora, o que antigamente o brasileiro de escola pública não tinha, né? Exatamente. Eu acho que a possibilidade de você praticar outras modalidades, ela te leva a lugares que talvez nunca as pessoas tinham chegado, né? Então, isso possibilita as pessoas experimentarem algo novo e esse algo novo, ele é interessante, né? Então, antigamente, as escolas, então, praticavam mais o futebol porque o baixo investimento, comprar uma bola, ela possibilitava... Uma quadra sem cobertura, exatamente, essa pessoal, prática, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem lutado muito, né? Nós que também trabalhamos na educação básica, na escola, essa diversidade de movimentos, né? Então, não só relacionado às modalidades esportivas, mas ao conhecimento corporal, às diversas manifestações culturais e corporais, né? Que é benefício, na verdade, para o aluno de maneira física também, intelectual, né? Claro. Porque só um esporte, as meninas, por exemplo, vão jogar só vôlei, né? Não? Isso, Ou seja, vai mexer só com os braços. Exatamente, né? Era o que tinha algum tempo atrás, né? E hoje já tem... A educação física ela tá num caminho muito legal, ela está mudando esse conceito, né? E pode ter certeza que esses novos professores, o qual a própria instituição aqui está formando, eles estão vindo com uma cabeça completamente diferente. Que bom, obrigado. Exatamente. Viu? Precisamos disso. Exatamente. Bom, mas para conhecer um pouco mais do Marcos Minoro, que a gente vê muito na mídia aí, pelos benefícios que tem trazido, né? Principalmente na ginástica olímpica aqui do Vale do Taquari, mas é natural de São Bernardo do Campo, uma cidade que tem quantos mil habitantes?
Eu acredito que cerca de 1 milhão de habitantes grande. Hoje. É uma cidade muito grande, sim. Interior de São Paulo, mas muito grande, né? Muito grande. O pessoal mora ali e acaba trabalhando em São Paulo, ou a cidade mesmo já vive sozinha, né? Eu, por exemplo, moro em São Bernardo do Campo, meus pais são de Santo André, então é uma cidade vizinha, mas eu acabei morando em São Bernardo do Campo porque meu pai trabalhou na Volkswagen, né? Então a Volkswagen de São Bernardo do Campo, então a gente acabou ficando ali próximo, então a gente morava até próximo à fábrica da Volkswagen. Descendente direto de japonês? Filhos, netos, diz que vieram? Então, meu pai, a minha avó, por parte de pai, vieram do Japão. E por parte de mãe, a minha bisavó, que veio do Japão. Claro que todos eles vieram quando eles eram crianças, com seus pais e com seus avós também, né? Então, muito da história se perdeu e isso acabo comentando para algumas pessoas só, porque eles acabam perguntando para mim, né? Poxa, Minoru, como que é o Japão? É só histórias, primos, tem pessoas lá no Japão. Eu acabo não comentando muito porque os meus avós nunca comentaram isso comigo. Então, eles sempre foram muito fechados e pelo que minha mãe e meu pai comentam, e muito pouco também, parece que foi muito sofrido para eles. Né, vir do Japão para cá. Então eram aquelas viagens de navios que demoravam, sei lá, 30, 40 dias e que as pessoas que morriam eram jogadas no mar, né? Então acho que aquilo marcou muito eles e eles decidiram realmente dar um passo à frente, né? Esquecer realmente daquilo que eles passaram e seguir em frente, né? Até porque isso é hábito do próprio japonês de não se abrir muito, mas quieto, porque o brasileiro fala, né? Às vezes fala até demais, né? É natural isso do japonês? Então, com essa experiência que eu tive lá no Japão, é exatamente isso. A gente às vezes se sente até um pouco estranho, porque nesse tom que a gente está conversando, lá é muito difícil você conversar. Lá o tom é mais baixo, então as pessoas conversam mais baixo, porque eles têm eles não querem nunca atrapalhar as outras pessoas. Né? Então, até um fato muito legal é que eu estava no trem e aí eu vi um ticket no chão. E aí eu fui pegar porque eu queria entregar para alguém. Para quem era? Isso, e o meu primo pegou no meu braço, né, que ele mora lá há muitos anos já, pegou no meu braço, larga aí, deixa aí. Eu, como assim, larga? Deixa aí. Quando a pessoa perceber que perdeu, ela vai voltar, vai fazer todo o caminho e ela vai achar ali. Como típico brasileiro, tu ia pegar alguém, quem perdeu? Gritar dentro, ia assustar todo mundo. Exatamente. Não faça isso. E eles falam isso para qualquer tipo, né? Tipo, máquina fotográfica, qualquer coisa que se acha, ninguém mexe, deixa lá. Deixa ali. Porque as pessoas provavelmente vão retornar e vão buscar o seu material. Vão encontrar ali. Vão encontrar ali. Bom, tu esteve quando no Japão? Foi virada de 2016 para 2017. Não conheci o Japão, diz, eu quero conhecer um pouco mais essa cultura que eu sou descendente. Exatamente, esse foi o primeiro passo, né? Foi realmente conhecer um pouquinho como que é o lugar onde meus avós, meus antepassados, né, vieram. Então foi uma experiência muito boa. Pude levar a minha esposa para a gente poder estar junto e aí ela sentiu um pouquinho o que eu sentia há um tempo atrás, mesmo aqui em Lajeado, por mais que a gente já está, né, todos muito evoluídos, mas quando eu cheguei aqui em Lajeado em 2007 e no Rio Grande do Sul em 2002, quando eu fazia os meus passeios, às vezes, ali na Redenção, no Bonfim, e eu andava e as pessoas ficavam olhando para mim, né, como se fosse um ET, assim. Um estrangeiro. Quem é esse cara, um japonês aqui, né, e falando português. E quando eu vim para cá também, para Lajeado, as pessoas também ficavam muito me olhando. E aí eu falei para minha esposa, né? Falei, viu como que é agora? Porque lá ela caminhava, óbvio, do meu lado, e as criancinhas pequenininhas, que não têm o mesmo conhecimento... Ela é daqui, loira. De Lajeado, exatamente. Loira de Lajeado, no Japão. Então ela sentiu que eram as crianças, porque as pequeninas não tinham ainda noção do estar incomodando, mas ela passava e todo mundo ficava olhando, visualizando, vendo o que estava fazendo. Então ela sentiu um pouquinho como que ser diferente. Eu não vou dizer preconceito, mas sentir o ser diferente, né? O que não é um sentimento bom. Eu digo que não é bom, porque eu já passei muito por isso, né? Assim como os negros têm toda essa questão dessa etnia, né? O racismo, eu também sofro muito, né? Às vezes vem algumas falas do japonês, né? Mas seguir em frente, né? Passar por cima disso. E ir embora. Com certeza. Não tem como ficar. O que tu percebeu estando no Japão?
te aproximou mais da tua cultura, te colocou os pés no chão. Isso. Tu conseguiu ver, provavelmente, pontos positivos e negativos, né? Claro, não, claro que sim. Eu percebi um povo muito educado e educado por natureza, então as pessoas lá, elas têm essa educação, porque eles têm essa educação, então eles nem... Ou seja, não é de casa. Não, eles nem sabem por que eles são educados, porque eles são educados, eles são assim, ponto final. Né? Então pode ver vários comentários que aparecem quando o Japão teve o tsunami ali, que pegou Ih, caramba, esqueci agora. Da radiação, né, toda, e que a pessoa ficou sem água, da usina, usina nuclear. Ficaram sem água e que tinha alguns postos de água, então você via aquelas filas enormes de pessoas esperando um atrás do outro, não tinha ninguém que passava na frente e ficavam horas esperando, e quantas vezes um senhor de idade chegava na vez, acabava a água, esperava, ia para casa, não tinha tumulto, não tinha briga, por que não tem água para mim? Eles iam para casa, voltavam e no outro dia tinha lá de novo e ficava Isso é natural do povo japonês. É deles. Essa disciplina. É deles. Quer dizer, é tua também? Não, eu sou brasileiro. Desculpa, eu sou brasileiro. Bom, vou continuar. Também sou mal educado, sou... também. Já é brasileiro. Brasileiro. Então tá. Bom, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta em seguida com o nosso convidado especial, Marcos Minoru, ele descendente japonês, nos contando, nos relatando como é um brasileiro parecendo japonês estando no Japão. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Check-in de hoje, ao vivo, com o Marcos Minoru. Falava a respeito do Japão, quando foi para lá e te surpreendeu de várias maneiras. Uma foi a questão de serem educados por natureza. O que mais te surpreendeu? É uma cultura completamente diferente, né? E leva a gente a repensar um pouquinho toda a nossa história, né? E é muito engraçado, por exemplo, a ingenuidade das crianças, né, e dos adolescentes. Então você vê que as crianças não têm maldade lá. E isso, por um outro lado, acaba assustando um pouquinho, porque se uma criança dessa vem aqui para o Brasil, ela vai sofrer demais, exatamente, né? Então, até que ponto os extremos, né, eles são benéficos, né? Verdade. Porque se ele continua vivendo só no Japão, ok, tudo bem, ele vai continuar tendo aquela vida, mas caso ele comece a sair do Japão, né, como que ele vai se portar nesses outros lugares, né? E talvez quando ele for aprender como cada país funciona e esses jeitinhos de cada país... Já sofreu muito, né? Exatamente, já sofreu muito, né? E eles são um povo que realmente sofrem para eles, né? Eles não colocam muito para fora, não, o que eles sentem. Sabe que esses dias eu estou parado na frente de uma escola, uma grande escola em Lajeado, e aí eu estou parado no sinal e aí vi as crianças da mesma idade do meu filho, assim. E aí, rapaz, uma zoeira, uma confusão, Daí eu fiquei olhando assim, imagina o meu filho no meio disso tudo, como ele iria reagir, né? E aí eu pensei exatamente isso, às vezes tu criar o filho e cuidar até que ponto, ou alarga um pouco mais, porque ele não vai saber se defender, vai ser ingênuo demais até, exatamente, né? E vai sofrer muito, né? Eu acho que lidar com esse peso, e eu agora com filho também, um pequenininho, 8 meses de idade. 8? Qual o nome? Felipe Hiroshi, tem o nome japonês também, Hiroshi. É o que leva a gente a ter essas dúvidas, né? Isso, como criar os nossos equilíbrio, filhos, né? Tem que ser equilibrado. Exatamente, que ao mesmo tempo que a gente vê então essa cultura lá no Japão muito rígida, né, ao mesmo tempo, mas compatível com a sua população, né, a gente também vê essa ingenuidade dessas crianças, né, em relação a outro país, né. E até comento essa ingenuidade porque foi o filho da minha prima, o qual estava jogando videogame, ele é tudo online, né, ele acabou passando a senha dele para outras pessoas que estavam jogando, ele acabou perdendo muito dinheiro no jogo ali, né. Então, a ingenuidade, né, como eu disse, né, então jogavam com pessoas de outros países, né, e acabou passando por isso. Então aquilo realmente me fez repensar esse processo, né? Até que ponto será que é saudável a criança ser extremamente educada,
no caso até Sim. ingênua demais, né, para esse mundo todo, né? Um mundo tão violento e que a gente não sabe o que acontece amanhã, né? Exatamente. Bom, no Japão também deve ter te alimentado lá aproveitou, já que eu tô aqui, eu vou experimentar de tudo. Como é que é a culinária brasileira e japonesa? Eu já tenho esse hábito de comer um pouco a comida japonesa, né? Então, por ter vindo da minha família, meus avós. A família em casa fazia comida japonesa? Minha avó já fazia, né? Minha avó sempre fazia essa comida japonesa em casa, então fazia. Mas era sempre natural? com arroz japonês. Não. Sim, normal. A gente comia naturalmente, no dia a dia. Sabe por quê? Eu conheço uma grande amiga nossa japonesa, mas ela faz assim, ela come comida brasileira e em ocasiões especiais faz comida japonesa, porque dá um trabalho do cão, né? Dá um trabalho. A comida japonesa dá muito trabalho. Na minha casa eu vivi com a minha avó, então a minha avó ela também fazia muita comida, que foi a mãe do meu pai, que ela veio diretamente do Japão. Então ela fazia muitas comidas assim, que obviamente ela deve ter aprendido com a mãe dela, aqui no Brasil mesmo, mas então a gente tinha um hábito de comer assim seguidamente essas comidas. Não o sushi, o sashimi, porque isso as pessoas acham que é a comida básica deles, né? Na verdade isso é uma comida também para eles... Momentos especiais. Exatamente, né? Então, e sem contar que os restaurantes japoneses lá são muito caros, né? Lá? Sim, muito caros. Então existem muitos leilões do atum, que eles chamam de maguro, né? Maguro é o atum deles, né? E quando eles pescam esse peixe, né, e vai para esses leilões, tem os especialistas que retiram um caninho. Saber a gordura. Exatamente, a quantidade de gordura, o quanto que vale, etc, etc. E vai a leilão. Então, às vezes, o quilo é $700, o quilo, né? E aí, então, grandes casas de sushi, os sushimens, eles compram essas peças, né? E eles fazem, então, um dia para cortar essas peças e vendem especialmente para as pessoas. Mas lá não é igual aqui, né? Festival de sushi ou como que é, rodízio de sushi. Lá são fatias especiais e 5, 6 fatias e eles comem, né? Não é exagerado igual aqui. Mas é um outro sabor, né? Eu pude experimentar lá também, é um outro sabor, o peixe deles tem uma outra... Imagina, vem de lá para cá, exatamente, congelado lá, né? É diferente, exatamente. É outro padrão, né? Mas se come também lá muito arroz, né? Exatamente, arroz. O japonês planta muito, inclusive. Né? Eu gosto muito do arroz, a gente... Com hashi, não? Não com hashi. Mas o hashi até é uma coisa muito interessante de falar, né? Que às vezes as pessoas falam, como tu come o arroz com hashi, né? O arroz japonês ele é mais empapado, é normal, porque é o tipo do arroz também que é diferente, né? Diferente do nosso. Mas o mais legal é que o hábito de comer com hashi é para você comer lentamente. Essa é a explicação. Também. Essa é a explicação. Também. Uma das explicações. Exatamente. Porque come mais devagar. Com Exatamente. garfo é muito rápido. Exatamente. O que faz mal, inclusive. Exatamente. Então, mais uma curiosidade também aprendi lá, né? Que você come com hashi porque você também... para saborear a comida, para você ter um tempo mais para você comer. Eles conversam muito, no Brasil a gente conversa muito durante o almoço, durante a janta. Pelo menos um rapaz que foi para lá também, disse que era impressionante, que eles ficavam quietos, não sei. Exatamente. Mas tu senta, aqui a gente aproveita para a gente conversar, ver como é que tá os filhos, como é que tá a esposa, os visitantes. E lá comi quieto. Como é que foi a tua experiência por ser de lá? Então, como eu tive na casa dos meus primos, eu não experimentei muito a vida das outras pessoas e dos japoneses em si. Até porque, como eu disse antes, eles são muito fechados, né? Então, conseguir abrir a casa de algum japonês mesmo para a gente poder ir visitar é muito, muito difícil isso acontecer. Mas, por exemplo, nos restaurantes quando a gente ia, era muito fácil você distinguir um brasileiro dos japoneses. Eu estava gritando, falando alto, conversando, sabia que era de algum outro país, não necessariamente só brasileiro, mas algum outro país. E aquelas mesas o qual tinha um silêncio maior, a gente sabia que era japonês. Eles falam muito baixo. Exatamente. Fazem muita meditação, exercício físico. Então, eu acabei não percebendo muito essa relação da meditação, do yoga, essas coisas, né? Mas o que a gente percebe é que eles têm uma vida ativa maior e essa vida ativa, ela é inserida dentro das próprias empresas, né, que eles trabalham. Então, aqueles filmes antigos que a gente via na televisão, daquelas empresas japonesas, qual ia todo mundo para o pátio e fazia aqueles exercícios, isso sim ocorre até hoje, né? Então, são pausas durante o dia, durante o trabalho, que ele precisa fazer aqueles movimentos para poder voltar para o trabalho com mais qualidade.
Trabalham bastante, não? Trabalham bastante, mas também eles são bem acomodados no sentido de não prospectarem muitas coisas diferentes. Então, o que eu percebi, né, e que o meu primo também relatou, é que muitos japoneses que eles conheciam, eles faziam aquilo, tinham aquela profissão e estava tudo bem, era aquilo mesmo. Padeiro, o pai era padeiro, exatamente. Ele aprendeu o ofício, e ficava continuou, exatamente. vai morrer padeiro. E era bem a questão do ponto mesmo. Chega, bate o ponto, trabalha, deu, acaba o trabalho, vai para casa e curte a casa, né, como tem que curtir. Então, não sei se percebeu, os europeus, em especial, alguns que a gente conhece muito bem, os alemães, né? Eles, às vezes a casa deles é muito simples, mas eles já conheceram o mundo, né? Viajam muito, né? No Japão, acontece isso também, não? Ou ficam mais dentro do próprio país deles? Eu acho que é uma quantidade muito pequena das pessoas que moram lá no Japão que tem essa curiosidade de sair e de vivenciar externamente. Claro que quando a gente diz muito pequeno é proporcional ao seu país, né? O Japão também é muito pequeno, né? Mas a gente percebe assim que realmente os japoneses, quando saem de lá e quando a gente recebe visita deles, é porque realmente eles estão em algum momento de trabalho ou algum evento muito grande, né? Então, eu acabei encontrando aqui no Brasil, por exemplo, muitos japoneses quando teve a Olimpíada, o qual também trabalhei nas Olimpíadas de 2016 e então a gente acabou encontrando japonês, mas por conta do evento. Da função, exatamente. Trabalhando. Exatamente. Então, eu acredito que é um povo muito fechado, assim, que tem a sua cultura, tem o seu jeito de ser e... Gostam do seu país e... Exatamente. Eles... o que impressiona lá, assim, para dar um ponto, né? O que mais me impressionou no Japão foi eles conseguirem fazer muita coisa com nada. Como assim? É isso. Eles fazem muitas coisas lá não tem espaço, não tem matéria-prima, não tem nada, mas eles têm muita coisa, né? Então, é muito engraçado, porque eu cheguei e ia nas lojas, assim, e eu ficava como se fosse realmente um do interior, assim, sabe? Quando a gente brinca, né? Tira o chapéu, assim, começa a olhar para os prédios grandes, nunca... E eu fiquei da mesma maneira, né? Realmente eles têm muitos produtos, tudo chama muita atenção, é muito legal. Tu viajou também bastante pelo Japão, né? Sim, eu acabei ficando em Nagoya, mas fui para Tóquio, passei pelo Monte Fuji também, dei um passeio em Tóquio ali também. Ou seja, conheceu um pouco. Depois também teve um outro país que diz que acha que são dois lugares que tu aconselha as pessoas aí. Ah, sim. Japão e Cuba. Exatamente. Não foi ser guerrilheiro, né? Não. Foi por um curso da Federação de Ginástica lá, que ocorreu lá. E então acabei vivendo um pouquinho com eles e conhecendo aquela cultura que tem alguns casos muito interessantes aí. Totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Não, completamente diferente. Completamente diferente. Muito diferente. A gente vai fazer uma breve pausa, a gente volta em seguida conversando com o nosso convidado especial, Marcos Miura. Voltamos com o programa Check-in ao vivo da TV Univates, conversando com o Marcos Miura. Marcos falou sobre o Japão, mas agora também vamos falar um pouco de Cuba. Conheceu vários países, a gente não vai ter tempo de falar todos eles, mas esse que mais chama atenção e que mais te chamaram a atenção, acho que é importante. Por que te impressionou tanto Cuba? Cuba teve um caso muito legal, né? Porque eu sou um cara extremamente ligado na internet e ligado nas redes sociais, então todo mundo, quando quer falar comigo, vai lá e me acha, eu sempre estou online, né? Nesse mundo social. E quando eu fui para Cuba, eu dei um tchau para minha esposa, peguei o avião, fiz a minha primeira parada no Peru. Então eu falei, olha, a partir de agora eu vou para Cuba direto. E a partir de lá, 3 dias eu não entrei mais em contato com ela. E a minha esposa já tinha ligado para a Polícia Federal, já estava ligando para saber do Minoru, porque ninguém sabia do Minoru. O Minoru, cara, extremamente conectado, chega nos lugares, arruma internet onde não tem, até do chão eu consigo internet para me comunicar com as pessoas. E 3 dias e nada. Então, poxa, todo mundo ficou preocupado. Chegou em Cuba. Aqui o professor X, o Clairton, que é o meu coordenador no complexo esportivo, já também estava envolvido. Estava todo mundo querendo saber onde é que estava o Minoru, porque estavam preocupados. E porque lá não tem internet.
Não tem internet. Não tem Em Cuba? internet. São só alguns pontos que possuem internet e que quando você vê aquela aglomeração, né, pelo menos na época que eu fui, pontos de internet e uma internet muito cara. Então você tinha que comprar essa internet, uma internet muito cara. E além de ser muito cara, existiam sites que você não entrava. Que tentava, que era bloqueado. Não tinha como entrar, exatamente. Redes sociais, conseguia entrar, não? Sim, conseguia entrar, mas também extremamente restrito, né? Extremamente Muito restrito. É. Fazer pesquisa do governo e pensar, ou se pesquisar ali, daqui a pouco... Não tem como, não tinha como. É muito uma cultura completamente diferente mesmo. Um povo que, ditadura, né? Eu vou te dizer assim, ó, que era muito engraçado, porque eu caminhava nas ruas eu digo bar, mas não um bar de beber, mas assim, nas lanchonetes, as pessoas muito felizes, assim, cantando e música e tudo muito alegre, mas me parecia ser uma coisa mais externa do que interna, assim, né? Vendendo uma talvez imagem. por eu estar em Havana e sei lá, a capital ali, mas com os poucos cubanos que eu conversei, todos tinham horror e medo, né, ao governo, então falava-se muito pouco. E eu perguntava, era muito chato, acabava perguntando, e que muitas vezes eu fui interrompido e né, tipo... Chega. Não vou falar, não posso mais falar, não quero mais falar, né? E eu sempre indicando, assim, porque eu queria saber exatamente, né? Mas não fala do governo por medo? Não falam por medo, né? Infelizmente, até hoje, as pessoas ainda continuam sumindo, né? Tem uma retaliação muito grande. Então, como eu fui por parte esportiva e os atletas, eles viajam muito, né? O mundo para fazer essas competições, o que acontece, né? A gente ouve muitos atletas que deserdam Cuba, né? Sim. E eles comentaram lá, essas pessoas, os próprios cubanos, né, e treinadores, com qual tive contato lá dentro, que essas pessoas, quando fazem isso, as famílias que ficam lá sofrem demais. Tem retaliação, porque um membro da família veio para o Brasil, inclusive, aconteceu, e eles sabem tudo. O Brasil não volta para Cuba. E eles sabem tudo. Esse tal atleta conhece a família toda. Sabem tudo. E como é que são o dia a dia lá, os carros? Porque teve um embargo, né, dos Estados Unidos, agora que está começando a se abrir esses embargos. Eu não vivi na década de 60, mas parecia que era a década de 60, né? Muito antigo, igual comentei antes, né? Me lembra muito a minha infância, quando eu era muito pequenininho, ia no centro, via as coisas muito antigas. Muito antigos. Lojas. Tudo antigo, não tinha nada moderno. Nada moderno, né? E aí o que a gente comentou, que eu comentei contigo antes, né? Socialismo, então a gente via, né? Muitas frases assim do socialismo, da ilha de Cuba, né? E muitas palavras assim fortes deles, né? E a gente vai, por exemplo, eu fui para a Rússia também, que também é uma questão socialista lá, mas um contraponto enorme, né? Então, eu olhei para Cuba, onde os carros era praticamente lata velha mesmo, assim, sabe? E você conhece uma Rússia que é praticamente o capitalismo, né? Então, as pessoas andando de Land Rover, andando de Mercedes, mas isso pessoas com alto poder financeiro. Só os políticos? Não, população. A população toda. E McDonald's e tudo quanto é tipo de produtos do capitalismo lá dentro da Rússia. Rússia, né? e talvez por ter ido para São Petersburgo, que eles dizem que é o local mais capitalista dentro do... Mas mesmo assim isso impressiona muito, né? Porque eu sempre fui muito apolítico, assim, eu nunca gostei muito de conversar sobre política, por talvez não ter muito conhecimento. Então, a minha história lá em São Paulo, eu nunca fui muito incentivado, tanto pelos meus pais ou pelas pessoas próximas do local onde eu vivi, a conversar muito sobre política. Então, eu sempre fui muito afastado. Então, eu tinha um receio muito grande de falar sobre o que era socialismo, capitalismo, né? Então, eu fui para esses lugares e quis realmente entender para saber como que era, né? E é o que deixa esse ponto de interrogação, né? Poxa, como pode ter, né? Um Cuba que não tem praticamente nada, a pessoa vive na miséria, o salário mensal de um professor que eu acabei conhecendo, professor de universidade, era $30 por mês. $30? $30 por mês e tudo eles precisam pagar, não é? Eles não ganham casa, eles não ganham energia, eles não ganham nada, tudo eles pagam por mês. A comida eles pagam tudo.
né? Então, querem comprar uma casa? Compram a casa também, igual aqui. Fazem não sei quantos milhões de vezes, mas compram a casa, né? Então, não é dado pelo governo, né? Então, as pessoas acham que não, lá é tudo dado, não é dado, né? E aí, então, tu vai para a Rússia e vê as pessoas com um poder financeiro altíssimo. E Rússia e Cuba que tiveram uma ligação muito forte na vida, até hoje deve ter, né? Bom, mas... o auge esportivo de Cuba foi nessa década de 80, 70, 80, né? Onde era a antiga União Soviética que financiava todos os outros países da América Latina aqui, no socialismo, né? Então, Cuba sempre foi uma potência esportiva devido acredito que esse investimento e todo esse dinheiro que vinha da União Soviética para Cuba. Se tratando de esporte, como Cuba está hoje? Cuba Cuba está lá embaixo, né? Não tem mais investimento, né? Não tem mais investimento. Claro que o governo ele ainda investe, né? Ele tem uma política diferente dos outros países capitalistas, então a gente vê ainda Cuba viajando para muitos países, né? Tudo financiado pelo governo, mas em relação a investimento muito baixo, né? E eu pude estar então dentro do local onde ocorrem os treinamentos das equipes de ginástica em Havana. E o que me impressionou foi alguns materiais que eles tinham eram da China. Da China. Então, acredito que a China também ainda tem um lado, porque a China também é socialista, né? Bom, tem esse lado socialista, e então eles ainda, eu acho que fazem algumas trocas de material. Mas a estrutura boa, não? Muito não. pouco. Pouco? A estrutura não? Nada. Praticamente nada. Assim. Agora, Minoru, você esteve no Japão, onde é muito tecnológico, né? Onde é um país de primeiro mundo, muito tecnológico, e esteve em Cuba, onde não é nada tecnológico, não tinha ponto de internet, né? Exatamente. E aí diz que é melhor para o povo, porque nós estamos nesse mundo capitalista, né? Que a gente sempre quer mais e nada tá bom. Não estamos satisfeitos. Vale a pena esse preço pago por Cuba, por exemplo, de não dar infraestrutura, não abrir os olhos da população, deixar o povo meio, vamos viver no nosso sistema que tá bom, sem o mundo mandar nesse mundo capitalista, não? O teu ponto de vista que viu os dois, qual que é? Não, eu vejo assim que tudo que é bloqueado para as pessoas não terem acesso é prejudicial, né? Porque se você tem a possibilidade de avançar, por que você não avança? Tu entende? Quando eu digo avançar, não no sentido de Japão ambicioso. ser melhor, e nem do Japão ser melhor, né? E Cuba ser melhor, mas eu digo assim, possibilidade de você obter conhecimento, de você ter acesso às coisas, né? Se você tem acesso, por que não aproveitar? O problema nosso é o uso desenfreado desse processo todo, né? Então, como nós utilizamos as redes sociais, como a gente utiliza esses meios eletrônicos, né? Então, é o contraponto, né? Quantas vezes a gente se para ali e dá uma olhadinha e quando vê, está 1 hora, assim, na frente do celular, esquece às vezes o filho que está lá fazendo outra coisa, esquece de conversar com a esposa ou com os familiares, né? Então, acho que é como a gente utiliza esse nosso tempo, né? E tentar fazer o melhor uso, né? Tá aqui, tá à disposição, mas Exatamente. tu tem que saber usar, né? Exatamente. Assim como tudo na vida, né? Ser equilibrados, né? Exatamente. Bom, nossa live, eu queria aproveitar antes do nosso próximo intervalo, a respeito do jeitinho brasileiro. No Brasil, se tem muito esse jeitinho, já tem até nome, né? Jeitinho brasileiro, né? Exatamente. Que não tem em outros lugares. Não tem. E que tu falava agora há pouco no intervalo, que isso prejudica imensamente o Brasil. Prejudica, né? E na verdade, assim, é o que a gente acha um pouco estranho, porque até não comentei antes, mas, por exemplo, eu estive nos Estados Unidos e um dos fatos que aconteceu foi de eu solicitar no próprio aeroporto um auxílio sobre um carro que eu tinha alugado e a pessoa não era responsável por aquilo. E ele simplesmente falou, não é aqui. E ficou em silêncio. E aí eu perguntei, mas aonde eu posso? E ele só apontou. Né? Então eu me senti assim, caramba, recém cheguei aqui, desci aqui nos Estados Unidos, né? Conhecer o país primeiro mundo, o capitalismo, né? Exatamente o uso desenfreado do dinheiro lá e tô sendo tratado assim, né? Que coisa maluca, né? E quando eu cheguei na pessoa correta e certa, a pessoa fez tudo. Eu não precisei fazer nada, praticamente nada.
praticamente assim, eu fiz assim, ó, tá aqui o carro, tá aqui a chave, só vai agora. Né? Então, exatamente o jeitinho brasileiro que a gente tenta agradar todo mundo. Né? Ah, eu estou ali no setor de ginástica, mas muitas pessoas passam e perguntam, mas onde é que fica a piscina? Não, vem aqui, eu te mostro, vou até lá, levo. Onde é que fica o complexo esportivo, lá a sala da coordenação, né? E lá as pessoas não, elas têm aquelas funções e elas exercem aquela função do começo ao fim. Eu sou pago para isso. Exatamente. Eu vou fazer bem feito isso. E faz muito bem feito quando tem que fazer aquilo. Então, e no Japão eu tive essa mesma impressão. Né? Então, as pessoas que executavam da melhor maneira possível. Aquilo e ponto. Outras coisas eles não faziam, não era com eles e nem respondiam mais para você. Muito bom. Vamos fazer um breve intervalo, a gente volta em seguida conversando com o Marcos Minoro e agora falar a respeito das diferenças do próprio São Paulo com o Vale do Taquari e também os países que ele visitou, entre eles os Estados Unidos. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com Marcos Minoro. Marcos Minoro, que é professor aqui da casa, também técnico, né, da equipes olímpica, ou seja, alguém que já conhece muito dessa parte do esporte, mas que também o mundo, né, o esporte acabou oferecendo para ele as portas de vários lugares, entre eles os Estados Unidos. O tio Sam, gostou dos Estados Unidos, não? Eu gostei. Eu gosto de tecnologia, né, então, e o consumir, né? Eu gosto de consumir também. Gostei muito dos Estados Unidos e, como eu estava falando antes, né? É muito legal porque lá eu desci em Orlando, então, que eu fiquei a minha primeira noite em Orlando, depois eu tive que ir até Daytona, que foi onde aconteceu o campeonato, e então a gente alugou um carro em Orlando e eu fui de carro Orlando até Daytona. As coisas são... É muito legal porque as coisas funcionam, né? É isso que chama muita atenção, né? As coisas, elas andam, né? Elas não são trancadas, não tem aquele nosso... Todo dia o nosso aqui é sempre, poxa vida, aconteceu isso, e mais aquilo. Agora a 386 está trancada, ninguém consegue andar, fazem trabalho em horário que não é... horário de pico. Exatamente, tranca tudo, sabe? Isso eu não vi lá. Né? E como eu peguei lá, foi final de novembro, início de dezembro também, nos Estados Unidos, foi muito legal porque eu estava lá naquela avenida lá da praia, né, de Daytona, na praia, e eu fui dormir no hotel. No dia seguinte eu acordei, saí na rua e vi a avenida praticamente toda enfeitada já com Natal. E eu falei, caramba, que rápido! Que negócio é esse, né? Pô, até 9 horas da noite, não tinha nada. Eu fui dormir, acordei e o negócio... E realmente, as pessoas, elas trabalham onde tem o menos movimentação. Então, é isso que eu digo, as coisas funcionam. Talvez se tivessem estudado, né, ver os horários que tem maior pico, trabalhar em outros horários. Eu sei que tudo isso nas regras e regimento do trabalho do Brasil é difícil, pagar hora extra, trabalhar turno não sei o que, paga em dobro, triplo, adicional. A gente sabe, mas o quanto isso facilita para as pessoas, acho que não tem valor que se paga, né? Então, aquilo que eu falei, eu me desloquei num país diferente do meu, onde as coisas, uma língua diferente, tranquilamente, daqui para lá, passeei, fiz as coisas que tinham que fazer, voltei e no caso eu cheguei no Brasil, porque infelizmente a minha mala tinha sido extraviada, e no Brasil eu tive mais dificuldade de saber qual que era a companhia, o que eu tinha que fazer, falando o próprio português aqui no nosso Brasil, do que lá nos Estados Unidos, né? Então, são essas coisas que trancam o processo que deixa a gente triste, né? Porque, poxa, lá eu nem falava o inglês direito, né? Se virou muito bem. Poxa, nas pessoas certas tudo funcionou. E aqui no Brasil, onde é o meu país, eu andei o aeroporto de Guarulhos umas 10 vezes, porque me mandavam para um lugar, não era aquele lugar, me mandavam para outro setor, não era outro setor. E sabe,
E vai estressando, né? E vai estressando. Tu chega no terceiro, tu já tá com vontade de chutar o balde, né? Porque não funciona. Ele, não, tem mais o quarto, tem mais o... E aí tem que tomar todo o cuidado, né? Porque como você fala, aí vira na mídia e as pessoas acabam não entendendo, né? O que levou realmente também aquilo chegar naquele ponto, né? Pouco tempo passou um cidadão aqui, um convidado também, disse que achou muito interessante os Estados Unidos, dos pedágios, tem pedágio. Mas ele não sabia. Diz que tinha uma estrutura, aí eles colocam um chip no carro, né? Exatamente. E aí tu passa no pedágio, a velocidade é 80, tu passa 80, for a 100, passa a 100 por hora. E quando tu vai devolver o carro ao lugar, diz, ó, tem tanto pedágio, mas que pedágio que eu não vi, né? Exatamente. Isso tem. Pelo menos para mim foi explicado que tinha alguns pedágios que iria passar dessa maneira, que o carro ele estava todo já habilitado para isso. Mas é exatamente isso. Aqui dá uma fila. E aí tem, por exemplo, de Cruzeiro do Sul, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Tem vários, né? Mas em Cruzeiro tem 3 cancelas, 4 cancelas, aí abertas tem 3, em horários de menos movimento tem 2. Daí dá uma fila enorme. Quando não tem só uma, né? Quando tem só uma. E aí passa às vezes umas pessoas na frente, é interessante, né? A organização do brasileiro, né? Daí eu fico olhando assim, isso não me estressa, mas aí tu acaba observando. Tu para, tu sabe que tem um pedágio, tu precisa pagar o pedágio. Aí tu para, daí tem a pessoa na tua frente, que está uma fila esperando muito tempo, e aí a pessoa vai procurar o dinheiro para pagar o pedágio. Na hora, exatamente, é verdade. Aí tu olha e diz, poxa, a organização dessa. Então, mas foi o que eu comentei antes, né? Eu acho que é toda a educação do menor incômodo, né? Então a gente pega, por exemplo, lá no Japão, que também tem essa questão de chip, né? Então você tem o chip no carro para também passar nos pedágios, que aliás no Japão é muito caro os pedágios, assim, um valor... Comparado no valor aqui, cada pedágio às vezes dava 50, 60 reais para você passar no trecho, né? Mas assim, a avenida também, exatamente, é um outro... É parecido com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também, avenidas grandes, largas, e aonde eu pelo menos visitei, bem tranquilo, né? O fluxo, claro que tinha os seus momentos de tráfego, mas as coisas andavam. Não era igual aqui que você realmente fica parado, né? Sabe que eu tenho percebido que aqui no Brasil quando tá ruim, mas tá bom. Por exemplo, a BR-386, a nossa rodovia, não é uma crítica, é a instituição, né? Sim. A BR-386 estava um caos, aí vai ter o pedágio. Aí agora, alguns locais, né, quem passa por aqui pode observar, mas alguns locais têm 10, 15 centímetros da nova camada asfáltica para a velha. Então, se estiver andando, tu for para acostamento, Sim. se tu é alguém inexperiente, o carro mais baixo, vai pegar embaixo, ou tu vai perder o controle. Exatamente. Daí tu passa ali e tu olha, mas por que não faz direito? Como a gente vê tantas pessoas que passam por aqui. Ou seja, quando tu vai fazer uma capa nova, tira a velha, coloca a nova, né? Exatamente. Não, eles vão colocando, assim como algumas ruas de lá já deixa uma valeta daí, né? Exatamente. Tu vai colocando camada sobre camada e o asfalto vai aumentando. Essa questão de prevenção, por exemplo, o que eu pude presenciar lá em Nagoya, foi muito legal, porque eu vi um quadrado aberto assim no chão, quando eu estava passando, e tudo sinalizado, tudo bem certinho, dos encanamentos e tudo, e uma estrutura assim, grossa mesmo, um quadrado e depois que tinha, né? E aí eu perguntei depois, que eu tava só eu e minha esposa passeando, e depois que eu cheguei na casa do meu primo, acabei falando, né, que eu encontrei isso, que eu vi, etc, etc. E eles comentaram assim que tem carros que passam circulando todo o Japão, assim, e que vão vendo os encanamentos mais antigos. E que antes de qualquer problema no encanamento, quando eles sabem o prazo daquele encanamento, manutenção. Eles abrem, colocam novo e O brasileiro não tem. Esses dias eu fui num curso, e aí o curso foi muito interessante, porque aí foi o seguinte, ó, a gente não faz manutenção em casa. Aí o instrutor falou, vê se não é verdade. Tu tem o controle, tava na TV, tu não tá funcionando. E aí tu aperta, estraga o controle. Exatamente. Ele diz, não, rapaz, tu apertou a segunda vez, o controle não funcionou, no outro dia tu tem que botar pilha nova no controle. Porque é que essa pilha, né, ela vai oxidar, ela vai vazar, vai estragar. E aqui no Brasil, mais ou menos isso acontece de maneira geral, na minha casa e na casa de todo brasileiro. Exatamente. E nos governos também, né? Exatamente. Quando não dá mais, que já o controle está estragado, aí a gente tem que gastar muito mais, né? Em vez que a manutenção é mais barata. Né? O que eu comento, assim, né? E o que eu uso muito no esporte também, né? Se as coisas não estão dando certo, por que a gente está continuando a fazer a mesma coisa? Ah, boa. As coisas não estão funcionando. Poxa, né?
A nossa educação não funciona há quantos anos? Infelizmente, né? Desde o ensino básico, as escolas, há quanto tempo não funciona? Vão ter que mudar alguma coisa, fazer igual? E a gente continua fazendo a mesma coisa. Se você olha, o padrão de ensino continua a mesma coisa nas escolas. Então frequenta a escola do teu próprio filho e vê como que são as aulas. Vê se tem muita diferença de quando você foi para a escola. Né? Claro que tem escolas que estão desafiando, trazendo coisas novas, mas... Mas quando faz, aí a notícia padrão, no mundo todo. Exatamente, mas o padrão continua o mesmo. E como que a gente quer um Brasil diferente se as coisas continuam sendo feitas da mesma maneira? Boa explicação. Como é a comparação de São Paulo e Lajeado aqui no Vale do Taquari? O que a gente pode... É engraçado, dentro do mesmo país, mas um Brasil muito grande. É engraçado que eu fiz o caminho inverso, né? Que as pessoas acabavam comentando um pouquinho comigo. Porque eu saí de São Bernardo, e aí eu fui para Porto Alegre, eu fiquei em Porto Alegre durante o período, depois eu passei para Canoas, então menor ainda, e uma das coisas que mais me chamou a atenção na época que eu fui para Canoas era que os mercados fechavam meio-dia, e era o horário que eu ia comprar as coisas. Mas como que fecha o mercado de meio-dia quando é para comprar, né? Então aquilo em 2002, né? Não entendi. Eu vinha de São Paulo, onde 2 horas da manhã, quero tomar milkshake, pegava o carro, ia lá no milkshake de madrugada, faltou tal coisa no supermercado. No supermercado 24 horas, exatamente, de madrugada, tudo, né? E, poxa, de meio-dia, que é onde mais... Então, foi muito legal esse caminho inverso, porque eu vim Porto Alegre, Canoas, eu morei um tempo em Cruzeiro do Sul, aqui do lado, e vim para Lajeado, onde eu resido até hoje, né? Mas é muito legal esse caminho inverso. E o que é mais interessante é saber o quanto aqui existem valores e qualidade que esses outros lugares não têm. E é por isso que eu estou aqui até hoje. Que bom ouvir isso. Você sabe que eu moro em Mato Leitão, município pequenininho, mas sou natural de Cruzeiro do Sul. Conheço também. Conhece também? E lá, assim, os mercados fecham, né? Fecham 5 horas, sábado não tem nada aberto. E aí vem os amigos meus de Canela, vem de Canoas, e aí, mas como é que nós dizemos? Não, mas aí eles começaram a entender, na verdade, o dono do mercado, o dono da padaria, o dono do posto de gasolina domingo, eles também têm família. Eles dizem, o dinheiro é importante, mas o dinheiro está em segundo plano. Primeiro é minha família. Exatamente. Até que não tem uma concorrência muito grande, vai se lidando assim, né? É o natural, né? É a cultura, né, de cada local, e a gente tem que se adaptar. E se organizar, né? Eu tava, como comentei antes, né, eu estava na Espanha 1 ano atrás. Na Espanha tem realmente aquela hora da sexta deles, né? Que tudo fecha mesmo, o mercado fecha, tudo fecha, abre só depois das 3 horas da tarde. Então exatamente. Então assim, é o tempo deles e não tem conversa. É o tempo deles. E aí a gente acaba se acostumando, né? Sim. Quando nós mudamos para Mato Leitão, a primeira coisa que a gente comprou foi uma panificadora. Se não conseguir comprar o pão, tu tem que fazer o teu, né? Exatamente. Mas é o que eu falo, né? É o que enriquece a gente, né? Essa diferença de cultura e que faz a gente aprender cada vez mais. Minoro, foi um prazer imenso. Obrigado pela tua presença aqui no programa Check-in. Nos ensinou muito, compartilhou ideias. Foi muito bom te conhecer um pouco melhor, né? Que a gente vê o Minoro, atleta, o Minoro, né? Envolvido com tanta coisa, a gente conheceu um pouco mais. Obrigado. Eu que agradeço o convite e, poxa, quando quiser me convidar, eu gosto muito de falar, quando quiser me convidar... Brasileiro, né? Exatamente. Brasileiro. Não sou japonês, só tenho a cara, mas... A cara de japonês. Exatamente, mas eu deixo à disposição de vocês, quando quiser conversar um pouquinho, eu estou aqui à disposição. Vai voltar, tem muita história, vai conhecer muitos lugares ainda, vai voltar aqui. Certo, obrigado. Esse foi o programa Check-in de hoje, conversando com o Marcos Minoro. E na semana que vem teremos outro entrevistado. Para onde foi, o que fez da vida, o que aprendeu de um lugar para outro, como nós ouvimos hoje, na semana que vem aqui no programa Check-in da TV Univates.